Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Dados os recados. Glória a Deus. Quem vai no encontro de casais e está aqui? Pronto, já encheu o hotel, então. Maravilha. Parece que vai ter festa lá, né, pastora? Abriu uma vaga num chalé. Então é coisa top, né? Procura lá a pastora Renata, a pastora Cris, o pastor Luiz Cláudio e saiba aí de mais informações. Abriu uma vaga lá num chalé, vai ser top, incrível. Amém? Então vamos lá para a nossa palavra de hoje, quarta do extraordinário. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso 8. Vou ler até o verso 12 na versão NTLH. O tema está aí? Vamos iniciar com ele, né? Os valentes de Deus derrotam gigantes. Hoje é o dia de derrotar gigantes. Eles irão cair perante ti. Em nome de Jesus. Pela nossa fé, iremos batalhar nesse sentido. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 23. A partir do verso 8, o texto diz assim: são estes os nomes dos soldados famosos de Davi, ou dos valentes de Davi, talvez esteja na sua versão. Josebe, Bassebete, de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Lembra aí desse grupo aí, hein? Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Verso 9. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para uma batalha. Os israelitas se retiraram, fugiram. Mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde estava Eleazar para tirar as armaduras dos mortos. Verso 11. Em seguida, vinha Samá, filho de Age, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Eli, onde havia uma plantação de ervilhas ou lentilhas, né, que deve estar aí na sua versão. Os israelitas fugiram dos filisteus. Mais uma vez, eles fugiram. Porém, Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Neste dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória, ou um grande livramento. 3 grandes valentes de Davi. Assim como nós temos aqui, grandes valentes de Deus. Batalhas foram vencidas por Deus, mas homens se posicionaram para vencer as batalhas. Diante dos olhos humanos, talvez seja impossível um homem matar 800 em uma guerra. Diante dos olhos humanos, talvez seja impossível um homem que se posicionou mediante uma plantação para defendê-la, onde todos fugiram, e ele venceu a batalha. Um homem posicionado dentro de uma batalha, onde havia filisteus que eram considerados gigantes, e a mão ficou tão firme na espada que ele não conseguia largar ela mais. E ele derrotou todos os filisteus. Homens posicionados mediante a guerra vencem batalhas. Deus nos chama para ser homens posicionados perante a batalha, não temer o inimigo. Aquele que vem contra você, ele é o seu inimigo, mas o Deus Altíssimo irá vencer todos eles perante ti, a partir do seu posicionamento. E o nosso inimigo talvez não seja somente uma pessoa, talvez um gigante.
Talvez o inimigo seja algo que o Satanás tem colocado na sua mente. A maior batalha está dentro da nossa própria mente. Nós dizemos que somos incapazes, que não conseguimos alcançar um cargo dentro de uma empresa, que eu não consigo mais manter o meu casamento firme, que eu não consigo mais criar os meus filhos, que eu não consigo mais administrar a minha empresa, o meu ministério. A maior batalha está dentro da tua mente. É aí onde o Satanás faz morada. Ele não pode contra a sua vida. Deus não permite que ele toque na sua vida. Assim como não permitiu que tocasse na vida de Jó, mas permitiu que tirasse todos os seus bens, não para que ele seja envergonhado, mas para que o Deus Altíssimo seja honrado e exaltado. Assim também é na nossa vida. As nossas batalhas são para que o Senhor seja exaltado, para mostrar que nós somos servos fiéis, para que nós estamos posicionados mediante as batalhas, e que em todas nós teremos a vitória, pois nós somos valentes do Senhor, assim como tiveram 3 homens posicionados mediante a batalha, e todos eles venceram. Vocês também vencerão, estão posicionados no lugar certo, na hora certa, com o pensamento certo, com a arma certa na mão. Conquistar, isso é para nós. O Senhor nos posiciona em situações para que nós possamos conquistá-la. Deus deu a terra, mas quem conquistou foi o homem. E aonde pisar a planta dos teus pés lhe será dado por herança. É assim que a palavra nos dá, a garantia da palavra. Quem era Davi? Esses homens eram valentes de Davi, eram guerreiros do exército de Davi, os 3 principais. E olha que Davi tinha um exército gigante, mais de 340 mil homens, de todas as tribos. Davi começou muito cedo a ser um guerreiro. Por volta dos 10 aos 15 anos, ele já cuidava das ovelhas do pai. E ele defendia as ovelhas do pai. Com 10 a 15 anos, por aí. Todos vão dizer que ele matou um gigante, matou um leão, matou um urso. Depois vai matar o gigante, né? Adolescentes que estão aqui, vocês são chamados para serem guerreiros do Senhor. Jovens que estão aqui, vocês são chamados para serem guerreiros do Senhor, posicionados no reino de Deus, defendendo as ovelhas que não é sua, as ovelhas são do Senhor. A ovelha é do Pai, assim como nós também somos dele. Defendendo o reino de Deus. E lá de trás das malhadas ele foi encontrado, chamado e ungido para ser rei. Mas foi no momento? Não. O Senhor te unge, Ele te promete, Ele traz promessa para a sua vida, e quando vai se cumprir é na vontade dEle. Você precisa ser preparado. O rei Davi começou, foi ungido, era pastor de ovelha, cuidava das ovelhas do pai, ainda adolescente, cresceu, foi até o campo de batalha dos filisteus, ali aonde estavam os seus irmãos. Agora já jovem, por volta dos 16, 17 anos, o seu pai manda levar comida para os seus irmãos. E um detalhe aqui, levou um queijo também para o chefe. Então eu acho que Davi talvez tinha um pezinho em Minas, né? Eu gosto de queijo. Mineiro, né? Então, Davi chegou lá e viu o primeiro gigante que ele havia de vencer. E nós vamos ver hoje aqui que tem outros gigantes. Havia um gigante que Davi precisava vencer. Quando ele chegou e olhou para aquele gigante, ele falou: mas quem é esse filisteu? Só porque ele está com uma espada na mão, só porque ele é grandão? O meu Deus é maior do que esse homem. Ousadia perante o Senhor. Sabe que nós temos que ter ousadia? Assim como foi ministrado pelo pastor Samuel uns dias atrás, palavra declarada. Eu irei vencer esse filisteu. Ele vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ele através do nome do Senhor Jesus. Seja um valente posicionado dentro do reino de Deus. E ali ele começa a sua história. Depois que vence Golias,
passa um tempo, ele vai ser também ungido, vai ser assumir o seu cargo de reinado, né? Depois de Saul sair do cargo, Deus tirou ele, né? Deus amarrou a lata dele, foi embora. Davi assume o reinado, mas não deixa de ser um guerreiro. Quando você assumir a promessa que Deus tem para você, as batalhas continuarão. Elas permanecerão. Talvez depois que você acha que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, desceu as águas do batismo, agora está tudo light, tudo certinho, está tudo bem, não vai acontecer mais nada, Deus está comigo agora. As batalhas continuarão. E Davi, quando assumiu o reinado, as batalhas continuaram. E ele continuou sendo um guerreiro posicionado. O rei, naquela época, e na época medieval, se você estudar a história, o rei ia à frente da batalha. E eu digo para você nessa noite, você precisa estar à frente das suas batalhas. Você, homem que está aqui, você precisa estar à frente da batalha da tua casa. Você precisa se posicionar e defender a sua esposa. Você, esposa, precisa se posicionar frente de batalha e defender o seu marido, os teus filhos, o teu emprego, a tua casa, tudo aquilo que o Senhor deu em tuas mãos. Assim como um desses, o Samar, ele se posicionou em meio a um campo de lentilhas. Talvez seja algo pequeno, mas era o sustento daquele povo. Talvez o que Deus colocou na sua mão seja algo pequeno, mas defenda, proteja, lute pelo teu trabalho, lute pelos teus filhos, lute pela tua casa, lute pelo teu casamento, lute pelo teu ministério, se posicione. Pois o Senhor está contigo, mas Ele quer ver um posicionamento teu. Somos valentes posicionados para derrubar gigantes. Esses 3 homens pertenciam a um grupo menor de 30. 30 guerreiros que batalhavam com Davi. E esses guerreiros também derrubaram gigantes. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no texto que está lá. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel, capítulo 17, verso 40 ao 49. O momento em que Davi pega as pedras para derrubar Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler aqui do verso 40 ao 49. O texto diz assim: pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas, lembra aí, 5 pedras, no ribeirão, e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia à frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim, com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, que você desafiou. O desafio que você tem não é contra você, é contra o seu Deus. Talvez a gente ache que estamos lutando para nós, com as nossas forças, com o nosso braço, com o nosso entendimento. Não, a batalha que vem contra nós é lutada pelo nosso Deus. A batalha é dele. Nós nos posicionamos mediante a uma batalha que ele luta conosco.
E o texto continua assim, 46. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e para os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. No verso 49, enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. É interessante aqui porque se Deus lutava a favor de Davi, ele podia simplesmente dizer: Senhor, derruba esse gigante. Palavra declarada. E Deus podia fazer? Sim, ele podia. Mas ele usou uma pedra. Por quê? A habilidade que Davi tinha era com a funda. Deus usa a sua habilidade para derrubar os gigantes que vêm contra você. Ele fez com que a pedra acertasse no local certo, no meio da testa do gigante. Mas Davi teve que se posicionar e atirar a pedra. A habilidade que você tem, que Deus te deu, foi para derrubar gigantes da sua vida. A sua inteligência, a sua capacidade de trabalho, a sua sabedoria, todos vêm de Deus. São dons dados pelo Senhor. Davi pegou 5 pedras e só usou uma. Vamos ler um outro texto aqui? Vou comentar primeiro, antes de ler esse texto aqui, sobre esses 3 que a gente falou lá atrás. Os valentes de Davi. O primeiro que é dito lá naquele texto, Josebe Bassebete, era chamado também de Adino, que matou os 800. Uma luta grande sempre vem na nossa vida. Batalhas a gente vive durante toda a nossa caminhada cristã. E inimigos vêm contra nós em números gigantescos. A palavra diz que dardos são lançados contra nós. E um homem matou 800 guerreiros inimigos. E esse homem lutou sozinho. Eu acho que talvez pode ter gente aqui que está como esse homem, lutando batalhas sozinho. Batalhas que talvez a sua esposa não sabe, talvez o seu pastor não sabe, seu amigo não sabe. Você tem lutado batalhas sozinhos. E essas batalhas às vezes são grandes, são muitos os inimigos. Você homem, você mulher, que tem enfrentado batalhas sozinho, o Senhor está contigo. A vitória é certa. O posicionamento dentro do reino de Deus te dá a vitória. Permaneça firme, assim como esse homem permaneceu. Independente da quantidade de inimigos que vem contra você, de afronta que vem contra você, permaneça firme no Senhor. O segundo aqui era o Eleazar. A palavra disse aqui, nós acabamos de ler, que ele lutou tanto que a espada ficou presa na sua mão. O bispo gosta de dizer que, agora mudou, acho que a frase, né, bispo, do leão, mata um de manhã e deixa um amarrado para matar à tarde, agora mata 2 agora de manhã. Está maior agora a batalha. Aumentou mais um. A luta é grande. Mas esse homem, quanto mais ele batalhava, mais a espada se prendia à sua mão. A espada hoje
é a palavra do Senhor. Você pode perder tudo, mas não deixe essa espada sair da sua mão. A palavra do Senhor. Lute com a espada na tua mão e você terá a vitória. Permaneça firme. O Samar, o último dos 3 valentes, lutou pelo seu campo de lentilhas, um campo pequeno, mas que era o sustento do povo. Não reclame do posicionamento que você está hoje dentro da empresa. Talvez seja um campo pequeno, mas lute por ele, pois o Senhor te dará honra e glória. Lute pela tua casa, lute pelo teu ministério, lute pelo que o Senhor colocou em tuas mãos. Aos seus olhos pode ser pequeno, mas para Deus nada é impossível. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. É assim que diz a palavra do Senhor. Quando eu me posiciono e sou fiel naquilo que aos meus olhos parece pouco, parece pequeno, parece menor, o Senhor te honrará e te colocará em lugares altos, em posicionamentos altos, pois você permaneceu fiel na batalha. Assim nós devemos nos posicionar nas lutas individuais, na batalha com a espada na mão e no campo que parece ser pequeno, mas é o suprimento da minha casa. É assim que o Senhor nos dá a direção. E aqui abram comigo agora, no texto que está, vou achar ele aqui que eu anotei. 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler aqui a partir do verso 18. 2 Samuel, capítulo 21. Vou ler aqui. Vou puxar a partir do 15 aqui. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Aqui já é no fim da vida de Davi. Ele começou lá com 10, 15 anos, e ele ainda estava batalhando, e aqui ele estava em torno de 55, 60 anos. E estava na batalha. A luta foi a vida toda, mesmo sendo rei. E no verso 16 diz assim: um gigante chamado Isbe-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abisai, cuja mãe é Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram uma promessa de que nunca mais deixar Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Porque ele já estava velho, já estava no fim da vida dele, já estava cansado, e eles não deixavam mais Davi ir para a guerra. No verso 18, depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, na terra de Gobe, e Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Zaf, mais um gigante. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e então Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gade, era o irmão do outro Golias lá. O cabo da lança de Golias era da grossura de um eixo, de um tear de tecelão. Verso 20. E houve ainda outra batalha em Gade. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão, e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gade, e foram mortos por Davi e seus soldados. Davi, quando começou
a emprenhar em guerras, né? Quando ele começou a ir para a guerra, quando ele ainda matava urso e leão, ele pegou 5 pedras para matar o primeiro gigante da sua vida. E aqui no fim da sua vida, no fim da sua carreira de guerreiro, ele enfrenta mais 4 gigantes. Uma pedra foi usada lá atrás. Havia um sinal de que no final ainda haveria 5 gigantes para ele lutar. E o que ele fez? Ele lutou? Não, mas agora ele tem um exército. O primeiro gigante a gente luta sozinho, mas os outros a gente tem amigos do nosso lado. A gente tem uma igreja, a gente tem o nosso Deus, a gente tem pessoas que vão nos direcionar. Forme pessoas para estar com você. Isso é discipulado. Ande com pessoas que estão debaixo do mesmo Deus que você. Pessoas que vão guerrear as batalhas com você, que vão te ajudar nas batalhas. O seu líder, os seus bispos estão aqui para te ajudar. Os gigantes, você irá vencer na sua vida toda. Você irá lutar contra eles em toda a sua vida. Mas tenha pessoas ao teu lado que te ajudam nas batalhas. Ele começou lutando sozinho. Pegou 5 pedras. Matou o primeiro gigante. Ainda tinham 4 pedras. Não foram usadas aqui. Mas lá no final, quando ele terminou a sua carreira, assim como diz o apóstolo Paulo, né? E guardou a sua fé, vieram outros 4 gigantes. Mas quem o ajudou? O seu exército. Tem um exército do Senhor aqui para te ajudar a lutar as suas batalhas todos os dias. Que o Senhor possa estar contigo em todas as batalhas. Permaneça firme, posicionado, e isso é viver o extraordinário de Deus. Pois todos os feitos que o homem não pode fazer é extraordinário aos nossos olhos, mas é ordinário para Deus, pois Ele pode fazer a qualquer momento, todos os dias na sua vida. Posicione, seja fiel a Deus, permaneça firme, lute, espada agarrada na mão, 800 contra você, se posicione no teu campo, aonde Deus te deu, com o seu exército, pois esses 30 que estavam com Davi, eram guerreiros valentes do Senhor. Você é um guerreiro valente do Senhor, e os gigantes irão cair perante ti. Amém? Glória a Deus. Queria que você se posicionasse, ficasse de pé. Assim como esses valentes de Davi, um posicionamento faz toda a diferença. Seja um servo de Deus posicionado no reino de Deus. Espada na mão, ousadia e fé. Queria que você colocasse a mão no seu coração e você pensasse agora aonde Deus tem te colocado. Qual é o gigante que você precisa derrubar? Há uma guerra dentro da sua mente, uma indecisão, um desafio na sua casa, com seus filhos, no seu casamento, talvez uma dificuldade financeira. O que é o gigante que precisa ser derrubado na sua vida nessa noite? Talvez hoje você está aqui só para agradecer e fala: Senhor, eu não tenho nenhum gigante. Sabe o que você é? Você é um valente que irá ajudar o outro a vencer gigantes. Você é parte de um exército. O exército de Davi salvou ele de um gigante. Talvez você está posicionado para salvar alguém que pertence ao mesmo reino que você. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível
para vencer os gigantes que se levantam contra nós. Nenhum deles irá resistir ao teu poder, pois nós estamos posicionados na batalha, nós somos valentes perante ti, Deus. Em nome de Jesus, levanta aqui nesse lugar o caído, Deus. Levanta nesse lugar o que está cansado, o que está fraco, Deus. E a partir dessa noite, ele se posicione como um valente, Deus. Nós sabemos que as batalhas virão, mas a vitória é certa, pois nós estamos contigo, Deus, firmes nessa batalha. Faça com que a tua espada nunca saia de nossa mão, Deus, e que nós possamos, Senhor, vencer todos os gigantes que estão contra nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu lembrei aqui agora, no livro de Neemias, acho que para o capítulo 4 lá, fala do retorno do povo de Deus para sua terra, depois de vir do cativeiro babilônico. E eles começaram a reconstruir os muros. E havia uma guerra ali. E o texto fala que eles estavam com uma mão construindo o muro e com outra mão com a espada, batalhando. Nós somos assim. Com uma mão construímos o reino de Deus. Com uma mão nós construímos a nossa casa diante do Senhor. Criamos os nossos filhos. Entregamos o nosso casamento. E com a outra mão nós batalhamos. Que nós possamos ser firmes e valentes perante o Senhor e vencer todos os gigantes em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o nosso culto está encerrado. Dê um abraço em